Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de História da Neurociência. Hoje nós vamos falar sobre a história da estimulação elétrica cerebral. Por que nós vamos fazer um capítulo à parte apenas para isso? Porque essa é uma metodologia extremamente importante, extremamente relevante na história da neurociência, porque foi ela que permitiu que os cientistas pudessem fazer uma localização cerebral de funções mais pontual, mais bem específica em relação aos experimentos de lesão, que normalmente são muito extensas e que, portanto, podem afetar muitas funções ao mesmo tempo. Já a estimulação elétrica cerebral, por poder ter os seus parâmetros totalmente controlados e poder, evidentemente, ser administrada em pontos muito pequenos, ela foi um grande avanço e até hoje continua sendo usada. Então nós vamos rever a história do uso dessa metodologia. Relembrando, a física, ao descobrir a eletricidade e o eletromagnetismo, permitiu que esses grandes progressos fossem desenvolvidos através da geração da eletricidade estática, com geradores como vocês estão vendo aqui, né, um gerador de eletricidade estática com uma armadura rotatória por atrito, e os primeiros geradores de capacitores também que podiam armazenar eletricidade, e mais tarde o próprio eletromagnetismo permitiu então que pudesse se fazer formas muito mais sofisticadas de estimulação. E aqui o grande herói naturalmente é o Luigi Galvani, o médico bolonhês do final do século XVIII, que descobriu que os tecidos nervosos, os músculos, eram excitáveis eletricamente. Então ele usou alguns dispositivos bastante primitivos na época, como os jarros de Leyden, os geradores estáticos, até raio da atmosfera terrestre, para estimular as preparações dele, que normalmente consistia de músculo e nervo de sapo. Mas ele teve então esse grande mérito de demonstrar pela primeira vez e iniciar a neurociência em bases científicas, como vocês estão vendo aqui. E o Alessandro Volta, por volta da mesma época também, em torno de 1800, desenvolveu a pilha elétrica. A pilha elétrica foi a primeira forma de geração de energia que podia ser controlada e quantificada. Então, dependendo do número de discos que se interpunham na construção da pilha, você gerava uma voltagem maior ou menor. Olha só, voltagem, né, em homenagem à volta. E com isso houve um progresso considerável, então, no final do século XVIII, início do século XIX, de uma maneira controlada de fazer a estimulação elétrica ser administrada aos tecidos. E as perguntas, então, que estavam sendo feitas nessa época pioneira, era: o tecido cerebral eletricamente excitável? Vejam bem, eu não estou falando o nervo. O nervo, o Galvani, o Volta, o Humboldt e as outras pessoas que trabalhavam com o nervo naquela época já sabiam que o nervo e a preparação neuromuscular, né, nervo e músculo, eram excitáveis eletricamente. A grande pergunta era: o cérebro, que está dentro aqui do crânio, ele também é excitável eletricamente? Embora a pergunta possa parecer hoje em dia banal, na realidade na época não se sabia. Então, o próprio Galvani e o Volta, eles utilizavam apenas nervos periféricos. E a segunda pergunta era se então a excitação localizada, a estimulação localizada dessa massa cerebral produzia diferentes efeitos neurais. Essa pergunta é de enorme importância. A resposta é de enorme importância porque ela poderia, então, verificar se determinadas estruturas cerebrais tinham funções distintas. Porque se nós estávamos estimulando essas diferentes estruturas cerebrais e desse respostas diferentes, haveria uma espécie de mapeamento do corpo na mente ou do corpo no cérebro, e isso seria extremamente importante. O Galvani e o Volta morreram bem antes de esses métodos começarem a ser experimentados com o cérebro. Na realidade foi um sobrinho de Luigi Galvani, físico também pela Universidade de Bolonha, que pegou o troféu do Galvani e levou adiante, fazendo experimentos de estimulação em nervos e músculos e cérebros. Então foi o Giovanni Aldini
que a partir de 1802 ele começou a fazer alguns experimentos em que usava baterias, pilhas, como vocês estão vendo aqui, de grande tamanho, com uma carga voltaica enorme, e usando arcos de metal. Ele começou em Bolonha a fazer experimentos com pessoas decapitadas, né, condenados à justiça, e ele estimulava então a cabeça, a pele da cabeça, os músculos da face, o coto da medula espinhal e também no corpo. E obviamente ele obteve alguns resultados espetaculares, né? As faces se contorciam em esgares, os olhos abriam, a boca se abria, parecia que ele estava trazendo à vida novamente aquelas pessoas. E ele fez isso também com animais, com animais que estavam sido também recém-decapitados, e ele pôde obter toda espécie de contrações, flexões, convulsões, movimentações do diafragma, dos músculos do pescoço, da cabeça e assim por diante. Os experimentos deles eram algo bizarros, né? Eram uma coisa assim até um pouco que parecia coisa de cemitério. Ele chegou a ser censurado por esses experimentos, mas ele até ganhou dinheiro fazendo espetáculos praticamente teatrais. Ele mudou-se inclusive para a Inglaterra, por causa que a Itália era muito religiosa. Ele foi para a Inglaterra e ele começou a fazer experimentos lá também com condenados. E a experimentação dele foi tão espetacular, quer dizer, demonstrou de forma tão banal e de forma tão definitiva que a estimulação de tecidos excitáveis provocava contrações, etc., que inspirou uma grande escritora, a Mary Shelley, que escreveu o livro Frankenstein. Guy means business. Young Frankenstein. Aqui você viu um trecho de um filme que é engraçado, né? O Jovem Frankenstein, do Mel Brooks. Mas ele mostra, de uma forma como o livro da Mary Shelley escreveu em 1800 e pouco, 1810, como que ela ficou profundamente impressionada com o fato de você poderia até trazer à vida novamente uma pessoa morta usando a estimulação elétrica. E daí resultou o livro dela, Frankenstein, ou Prometeu Moderno. Sendo que o Frankenstein não era o monstro era chamado de a criatura, a coisa, né? Quem chamava Frankenstein, Victor Frankenstein, era o cientista, o médico que fez os experimentos. E isso gerou no imaginário popular o famoso monstro Frankenstein, que aparece nesse filme e em tantos outros filmes e livros e revistas, história em quadrinho, etc. Claro que isso não era possível, né, fazer a vida voltar através da estimulação elétrica, mas realmente foi uma primeira vez que a ciência trouxe ao imaginário popular essa possibilidade. Os primeiros experimentos, vamos dizer, sérios, né, científicos, de estimulação do cérebro, também foram feitos por um outro italiano, Luigi Rolando. O Luigi Rolando era um professor de anatomia da Universidade de Sassari, na Sardenha, e ele, em 1809, fez uma série de estimulações elétricas do cérebro em vários animais, principalmente em pássaros, da mesma forma como outros pesquisadores da época. E essas estimulações elétricas revelaram que a massa cerebral ela era sim excitável. E mais ainda, aquela segunda pergunta é que se você estimular em pontos diferentes, você vai obter respostas diferentes. Ele verificou isso, ele verificou pela primeira vez que se você estimulasse de um lado do córtex, o outro lado, né, o contralateral, era que reagia. Um achado fundamental que na época não se tinha a menor ideia. E além disso que o cerebelo e o cérebro tinham diferentes funções no controle dos movimentos, que era aquilo que ele observava. Então até o Luigi Rolando fez uma afirmação profética. Ele falou que o cérebro tinha diferentes áreas excitáveis para sensações, para as percepções e para a motricidade, e que se você lesasse uma delas, você abolia somente aquela e não a outra. A mesma coisa se você fizesse estimulação. O Luigi Rolando, inclusive, é conhecido por pelo menos 3 estruturas que ele descobriu, anatômicas, o tuber cinereum, a substância gelatinosa na medula, e a fissura de Rolando, que é a que separa
o lobo parietal do lobo frontal. Então ele ficou imortalizado por esses nomes e também pelo tipo de convulsão que ele provocava e que era semelhante às convulsões vistas em crianças que tinham epilepsia. Existe uma epilepsia com o nome dele, epilepsia rolândica. E foi pela primeira vez então que ele viu que talvez as epilepsias poderiam ser devidas a tempestades elétricas cerebrais provocadas por estimulação anômala do encéfalo, exatamente como acontecia nos animais dele. Na mesma época também, o Pierre Flourens, né, um fisiologista francês, para poder contestar a frenologia do Franz Gall, entre 1823 e 1825, a Academia de Ciências da França pediu que ele fizesse uma série de experimentos em animais para ver se havia essa tal de localização cerebral. Por isso ele é chamado de pai da pesquisa cerebral experimental. O Flourens ele utilizou estimulações e lesões também para verificar a função do córtex, do cerebelo, do tronco cerebral, etc. Mas nas estimulações ele usou apenas estimulação química, usando papeizinhos molhados em excitantes, em substâncias excitantes como alcaloides, e fazendo estímulos mecânicos, né, na superfície do córtex. Ele não usou estimulação elétrica, mas embora ele não caiba na nossa história aqui, ele foi extremamente importante, porque nessa época que vocês estão vendo aí, 20 e poucos anos depois dos primeiros experimentos de Luigi Rolando, entre uma coisa e outra não aconteceu nada, e foi essa nova onda caracterizada pelo Flourens e também pelo Claude Bernard, o pai da fisiologia, né, considerado o pai da fisiologia experimental, que utilizou, ele desenvolveu pinças de estimulação extremamente engenhosas, como vocês estão vendo, em cujos braços da pinça ele colocava pilhas voltaicas. E com isso ele conseguia estimular nervos muito finos, e ele fez uma série de descobertas sobre o controle do sistema nervoso, nas funções viscerais, nas funções hormonais e assim por diante. Com o Dubois-Reymond, que nós já conhecemos da aula de estudo do potencial, da descoberta do potencial evocado, o Dubois-Reymond era um grande instrumentador, ele sabia física também, então ele desenvolveu diversos instrumentos como o comutador e o indutor, que eram equipamentos que utilizavam as descobertas recém-feitas de eletromagnetismo, ou seja, transformação de eletricidade em magnetismo e vice-versa. O indutor, por exemplo, é um que transformava um pulso magnético de um ímã e de uma bobina em um pulso elétrico controlável. Graças a esses equipamentos, ele e os pesquisadores que o sucederam conseguiram ter uma forma muito bem controlada, temporal, espacial e em termos de controle de estímulo, para fazer os diversos tipos de experimentos. A primeira estimulação do cérebro humano foi feita 72 anos após os pioneiros experimentos do Luigi Rolando. Eu acho que o Luigi Rolando teve vontade até de estimular cadáveres e até fazer experimentos com pessoas que tinham o córtex exposto, por exemplo, por um trauma, né? Os egípcios tinham feito isso, mas ele não fez. Então demorou bastante tempo até que a cirurgia cerebral, a anestesia e a asepsia tivessem bem desenvolvidas e pudessem ser estimulados os cérebros de pessoas acordadas ou com anestesia leve, de tal forma que a estimulação elétrica localizada do córtex exposto pudesse demonstrar então algum efeito. E esse pioneiro foi o Robert Bartolov. Em 1874, um cirurgião americano, ele estimulou pontos na superfície do córtex exposto de uma única paciente, uma mulher, e ele verificou então que nesses pontos, que ele coincidentemente eram do córtex motor, ele observou então contrações dos braços, dos antebraços, dos músculos, principalmente da parte mais inferior do corpo, observando então que realmente aquilo que o Luigi Rolando tinha observado nos animais também valia para o ser humano. Mas evidentemente ele não podia fazer experimentos com o ser humano e a coisa ficou por aí por diante. Só houve um progresso mais notável na área de estimulação elétrica cerebral quando dois fisiologistas alemães, Gustav Fritsch e Eduard Hitzig, eles em 1870, portanto na mesma época que o Bartolov, eles começaram a fazer estimulação experimental do córtex em cães levemente anestesiados. Então isso aqui é o cérebro de um cão e aqui eles foram estimulando em diferentes pontos do cérebro exposto. E aí eles verificaram o seguinte, que
havia não somente um efeito de que cada zona estimulada gerava um efeito diferente, mas que também havia uma espécie de representação topográfica. Como que foi isso? Eles estimularam o córtex motor do cão e verificaram que se eles estimulassem as partes do córtex mais superiores, o que contraíam eram as partes inferiores, os membros traseiros, por exemplo, o abdômen. E quanto mais inferior fosse a estimulação no córtex, né, mais ventral, mais resposta eles obtinham na parte frontal do corpo, as pernas dianteiras, os músculos do pescoço, do focinho, as orelhas e assim por diante. Então eles verificaram que não somente era verdade que havia representação contralateral, mas que havia uma representação topográfica, o que os outros pesquisadores em seres humanos e animais não tinham observado. Então isso foi realmente uma descoberta extremamente fundamental. E o grande homem da estimulação elétrica cerebral, que nós já vimos também como ele funcionou na determinação do local de estímulo cerebral, foi o David Ferrier, um médico e neurologista inglês, que em 1875, a partir dos experimentos do Fritz e do Hitzig, ele fez uma estimulação mais precisa, usando macacos, então animais mais próximos da gente, né? Com a estimulação cortical, então, ele pôde obter cerca de 29 áreas no cérebro do macaco, que estão mostradas aqui nessa figura, e ele fez, o primeiro foi a fazer uma transposição audaciosa por córtex humano. Como existe uma homologia entre o córtex do macaco e dos seres humanos, ele mais ou menos mapeou as áreas que ele obteve de contração muscular no cérebro do macaco para o cérebro humano. Por causa disso teve alguns erros, né? Ele errou em algumas das projeções, mas ele mostrou que era possível também que no ser humano os neurologistas pudessem determinar qual era o local exato de uma lesão, por exemplo, de um foco epiléptico ou de um tumor, a partir das áreas do corpo que eram afetadas. Então, por exemplo, se a pessoa ficasse com uma paralisia de um lado só, do lado direito, por exemplo, e somente do braço, então possivelmente essa lesão tinha sido numa parte do córtex mais superior. Então, graças à topografia, o diagnóstico funcional neurológico teve um grande avanço. Esses experimentos de mapeamento continuaram a ser feitos por muitos outros pesquisadores e no começo do século XX houve uma nova onda de trabalhos de alta precisão e nós vamos ver por quê. Basicamente devido a uma série de invenções tecnológicas. Então, os primeiros a fazer mapeamentos mais precisos em animais foram o fisiologista Charles Scott Sherrington, em inglês, e um cirurgião norte-americano que estava estagiando lá na Inglaterra na época, o Cushing, o mesmo da doença de Cushing, que foi um dos grandes pioneiros da neurocirurgia, e juntos eles fizeram um trabalho em 1901 de mapeamento cortical do gorila e do chimpanzé. Animais muito mais próximos dos seres humanos, né? Inclusive eles conseguiram até mapear a área das cordas vocais. Por exemplo, aqui vocês veem o mapa que eles fizeram, bastante detalhado, onde está marcado aqui perna, quadris, abdômen, ombro, cotovelo, punho, mão, polegar, indicador, pescoço, pálpebras, nariz, e aí vem boca, língua e cordas vocais. Olha só que interessante, já se conhecia, né, devido ao trabalho de Paul Broca, a existência daquela área que, se lesada, afetava a fala, a linguagem, tornando a pessoa afásica. E aqui o Sherrington e o Cushing foram os primeiros a demonstrar que essa área correspondia justamente aos músculos das cordas vocais. Estava explicado então por que havia essa lesão nessa área de Broca, causava a disfunção da linguagem, que era homóloga, né? Embora o macaco não fale, o chimpanzé e o gorila não falem, eles têm vocalizações, mas que são emitidas a partir da mesma área. Restava então, na mesma época, mais ou menos na mesma época, haver os primeiros mapeamentos mais precisos do cérebro humano. E quem fez isso foi um grande cirurgião alemão, um grande neurocirurgião, talvez um dos maiores neurocirurgiões que jamais existiu, um pouquinho esquecido pela história, porque ele foi um pouco que afogado pelo Wilder Penfield, né? Mas o Fedor Krause. O Fedor Krause, em 1902, olha só que pioneirismo impressionante.
ele estimulou o cérebro de 142 pessoas. O cérebro exposto de pessoas levemente anestesiadas, de 142 pessoas. E pôde observar, então, as respostas e fez um mapeamento extremamente extenso. É claro que ele não fazia experimentos com o ser humano, ele pegava pessoas que estavam sendo operadas por algum outro motivo e estimulou, aproveitava para estimular o consentimento do paciente. E ele fez um mapeamento motor de grande precisão. Aqui vocês estão vendo um desenho original do cérebro dele, onde ele mostra aí não dá para vocês verem com detalhe as letras, mas aqui ele consegue elevação do ombro, músculos acessórios, ele consegue uma elevação e abdução do braço, com uma contração do deltoide. Então vejam, todos os movimentos aqui estavam começando a ser mapeados diretamente à contração de um único músculo ou de um único grupo muscular. Isso foi absolutamente fantástico, né? A contribuição que ele deu ao conhecimento da fisiologia motora, da neurofisiologia motora humana foi muito grande e até hoje ainda ele é pouco conhecido. Em animais, o método estereotáxico, desenvolvido pelo fisiologista e cirurgião inglês Victor Horsley, em 1902 também, notem aqui quanta coisa estava acontecendo naquele começo de século, né? Ele desenvolveu um aparelho que permitia obter um mapeamento muito mais preciso, quase que geométrico, dos pontos cerebrais e um aparelho para reproduzir repetidamente a colocação de um eletrodo de estimulação ou de lesão nessa área. Aqui vocês veem como que funciona o método estereotáxico. Você faz um mapa, que é chamado de atlas do cérebro do animal ou do ser humano. Aqui vocês estão vendo o atlas transversal de um rato. Então essa aqui é como se fosse uma fatia do cérebro do animal, no sentido anteroposterior, e se você tem um determinado ponto que você quer estimular, você consegue ver as coordenadas dele no sentido ventro-dorsal, aqui 4,2, no sentido látero-lateral, aqui 0,6, e no sentido antero-posterior, 5,85. Então esse conjunto de 3 coordenadas, né? A coordenada lá nesse sentido, a coordenada nesse sentido, e a coordenada no sentido antero-posterior, dava a localização precisa de um animal, onde estavam determinadas estruturas, quais que eram as coordenadas cartesianas ou tridimensionais. Com isso, era possível inserir um eletrodo numa parte profunda do cérebro sem nenhum tipo de controle visual. Imaginem como era poderosa essa técnica. Antes, todas as estimulações eram feitas através de pontos na superfície do córtex. E a grande massa cerebral, a maior parte escondida, subcortical, ficava fora do alcance dos fisiologistas, porque eles não tinham um meio reproduzível de inserir o eletrodo e sempre cair na mesma estrutura, em vários animais, ou saber onde tinha caído. Então o método estereotáxico provocou nos anos seguintes uma tremenda explosão de trabalhos de localização cerebral por estimulação elétrica, usando esse método de localização. Então esses trabalhos começaram no final do século, como um fisiologista alemão chamado Ewald, que ainda sem usar o método estereotáxico, ele fez estimulação em animais acordados. Ele tinha até um método bastante curioso. Ele levava o animal passeando por uma coleira, e na coleira tinha um estimulador elétrico miniaturizado que administrava um pulso de corrente no córtex, um eletrodo colocado permanentemente fixado no córtex, com o animal vivo e acordado, e ele apertava um botão e ele conseguia estimular e ver o resultado da estimulação com o animal andando, acordado, etc. Então, esse modelo de estimulação do animal acordado e consciente progrediu grandemente através da pesquisa de outros pesquisadores europeus, né? O primeiro a que fazer isso foram dois famosos fisiologistas, Karplus e Kreidl, que em 1909, utilizando o aparelho estereotáxico, eles conseguiram fazer o estímulo do hipotálamo, que é uma estrutura profunda, localizada na base do cérebro, em animais. E aí eles observaram uma coisa interessantíssima. Ao invés de modificações, mudanças, alterações ou movimentos motores, eles obtiveram alterações viscerais. Havia dilatação da pupila, havia erecção do pelo,
havia movimentos intestinais, e eles notaram então que o hipotálamo deveria ser a parte do cérebro que controlava o sistema nervoso autônomo. Isso foi um enorme progresso que mais tarde foi expandido por talvez o maior pesquisador, o mais influente pesquisador de todos os tempos na área da localização cerebral utilizando estimulação elétrica cerebral. O fisiologista suíço de Zurich, Walter Robert Hess, que ganhou o prêmio Nobel pelos seus trabalhos e que a partir de 1930 começou a fazer estimulação elétrica subcortical em vários tipos de animais, mas principalmente o gato. Aqui vocês estão vendo o crânio de um gato cortado pela metade e o método que ele desenvolveu de implantação de eletrodos permanentes através de uma plataforma com parafusos, e esses eletrodos aqui metálicos retos indo até um ponto profundo no cérebro, isolados eletricamente, menos a pontinha. Então, quando através desses fios ele aplicava estímulos elétricos, aqui na pontinha acontecia a estimulação de uma zona profunda localizada precisamente. E ele obteve vários tipos de reações, por exemplo, ativações viscerais, dependendo do lugar onde ele estimulava, com dilatação pupilar, contração pupilar, ou então aumento da pressão sanguínea, da frequência cardíaca, diminuição da frequência cardíaca ou da pressão. Isso mostrava claramente que aqueles resultados do Karplus e do Kreidel podiam ser generalizados para estruturas subcorticais na base do cérebro, como hipotálamo, tronco cerebral e tálamo mediano, que eram estruturas mais primitivas do cérebro, evolucionariamente falando, filogeneticamente. E essas áreas eram responsáveis pelo controle da respiração, da pressão arterial, da frequência cardíaca, da movimentação do intestino e assim por diante, né? A chamada ação visceral. E ele também obteve, claro, estimulações resultantes de automatismos motores. Como vocês estão vendo aqui, estimulação elétrica em que o gato fazia a flexão de um membro, ou então ele estendia o membro, ou então ele fazia movimentos mais complexos. Notem que esses pontos eram pontos subcorticais. Então ele demonstrou também que os gânglios basais e o tálamo tinham funções motoras bastante complexas. Inclusive isso funcionava mais ou menos como um robô. Essa foi a área que eu desenvolvi meu doutorado na década dos 70, 1972 a 77, eu desenvolvi um doutorado baseado no método do Hess. Então eu utilizava gatos, fiz um implante de plataformas estereotáxicas como aquelas que vocês viram, que permitiam a exploração de vários pontos num animal só, vários pontos cerebrais num animal só. As plataformas do Hess eram fixas, então ele conseguia explorar no máximo 3, 4 pontos por animal. Eu cheguei a estimular 200 pontos por animal. Na vida toda do Hess, ele estimulou cerca de 4.500 pontos em 400 animais. Tá? Eu estimulei 4.500 pontos em 10 animais. Isso fez com que essas metodologias permitissem uma exploração múltipla do cérebro, porque uma coisa que o Hess demonstrou é que, às vezes, mudando uma fração de milímetro a ponta do eletrodo de um ponto para o outro, já era suficiente para dar uma resposta totalmente diferente. No lugar onde era pressão alta, mudava 1 milímetro para a esquerda ou para a direita, virava pressão baixa, e assim por diante. Mas a coisa mais impressionante que o Hess conseguiu mostrar, e isso foi uma revelação muito grande na fisiologia, foi que ele obteve comportamentos emocionais complexos, como uma reação de defesa agressiva, né? Onde o gato abaixa as orelhas, tem midríase, emite um chiado típico, uma vocalização típica de defesa, abre a boca, do tipo assim, ele está falando, não chegue perto de mim que eu mordo, né? Todo mundo já deve ter visto um gato, até cachorros, nessa posição de defesa agressiva. Ele obteve pontos no hipotálamo e no tronco cerebral que sistematicamente davam esse tipo de reação. E aqui ele e os membros da equipe dele, como Husperger, por exemplo, ou Wackert, fizeram um extenso mapeamento cerebral estereotáxico. Aqui vocês estão vendo triângulos brancos, triângulos pretos, cruzes, etc., mostrando no hipotálamo, no tálamo mediano e no tronco cerebral as várias respostas dadas por estimulação elétrica
gerando comportamentos totalmente distintos, né? Comportamento sexual, comportamento alimentar, comportamento de agressão, comportamento de defesa e também respostas que eram fragmentos daquelas respostas. Ele mostrou então que dependendo do ponto que você estimulava, você tinha respostas integradas. Sistema nervoso autônomo, sistema somático, comportamento. Em outras, ele obtinha apenas fragmentos dessas respostas, como se partes daquela resposta comportamental tivessem sido eliciadas, provocadas. E isso foi um grande progresso no conhecimento da neurofisiologia. Faltava então alguém que fizesse experimentos como o Hess fez em seres humanos. E o grande nome nessa área foi um cirurgião canadense, um neurocirurgião canadense, nascido nos Estados Unidos, chamado Wilder Penfield. Wilder Penfield, entre os anos 30 e 50, ele fez uma série de neurocirurgias em seres humanos, principalmente neurocirurgia para erradicação da epilepsia, junto com dois outros colaboradores deles em Montreal, um chamado Jaspers e outro chamado Rasmussen. Essas neurocirurgias ele aproveitava para fazer uma estimulação elétrica com o sentido de evocar a resposta epiléptica e determinar com maior precisão qual que era a parte do tecido que ele conseguia hablar. Então vocês vão ver agora um pequeno filme que mostra uma paciente do Wilder Penfield, né? Foi feito com atores, não é real, mas que ela, ao ser estimulada em determinadas áreas do cérebro, foi uma paciente que pela primeira vez mostrou que ela evocava memórias complexas. O que acontece no filme que vocês vão ver é que ao estimular determinadas áreas, a pessoa via na cabeça dela filmes completos em 3 dimensões, com cores, cheiros, sabores, etc., como se fosse um registro completo de um evento passado que ela tinha até se esquecido de que tinha existido algum dia. Nesse caso, na hora que ela tem uma crise epiléptica, ela sente o cheiro de torrada queimada e ao estimular novamente eletricamente um ponto do cérebro no córtex temporal ou no hipocampo, ela revive novamente aquele momento, com total realismo. Aqui então esse é o método que o Penfield utilizava. Vocês estão vendo aqui os pontos rotulados com papeizinhos marcados e fotografados, mostravam os vários giros e convoluções cerebrais no córtex exposto, em que ele aplicava eletrodos superficiais, estimulava e pedia para o paciente com anestesia local apenas qual que era a resposta. Então vamos lá ver o filminho. Saul, toast is burning. Toast is not. Aqui a paciente tem um ataque epiléptico no momento em que ela está fazendo o breakfast. E aqui a equipe do Dr. Penfield, com o córtex aberto, pedindo para ela relatar o que ela sentia, o que ela via quando se estimulava o córtex. E em um determinado ponto do córtex, ela volta a sentir o cheiro da torrada queimada. Dr. Wilder Penfield. He cured my seizures and hundreds more. Fantástico, né? Esses experimentos do Penfield, então, eles permitiram construir o que todo mundo já conhece, que são os famosos homúnculos corticais. Representações no córtex proporcionais à movimentação, à fineza da movimentação, na motricidade, ou à intensidade de campos receptores, extensão de campos receptores, os homúnculos corticais sensoriais e motores, né? Isso foi um dos conhecimentos mais duradouros e mais relevantes e úteis para a neurologia. Não somente um experimento feito apenas por curiosidade. Eles tiveram um grande impacto no tratamento de várias doenças cerebrais, através do diagnóstico, da localização e também até da extirpação de focos epilépticos, tumores e assim por diante. O aparelho estereotáxico, então, nessa época, que tinha sido utilizado apenas em seres animais, passaram a ser desenvolvidos também para humanos, para fazer essas cirurgias subcorticais
de grande precisão. O primeiro dele, desenvolvido por dois cirurgiões americanos, Spiegel e Wissis, em 1947, e mais ou menos na mesma data, um outro tipo de aparelho estereotáxico foi desenvolvido por um neurocirurgião sueco chamado Lars Leksell, em 1949. Existiram vários tipos de estereotáxicos desenvolvidos, mas esses foram os primeiros. Uma das primeiras aplicações do aparelho estereotáxico foi fazer estimulações profundas no cérebro para ver qual era o resultado. Como parte de neurocirurgias que procuravam focos epilépticos profundos. Então, por exemplo, focos epilépticos na região da amígdala provocavam grandes mudanças comportamentais. Muitas vezes a pessoa se tornando totalmente agressiva, exatamente como os macacos e como os gatos do Hess e de outros pesquisadores que tinham visto. Então essa estimulação elétrica cerebral era feita para determinar com precisão onde estava esse foco e depois ele era removido, seja por congelação, usando uma sonda com álcool congelado, álcool líquido a menos 10 graus centígrados, ou então passando correntes elétricas que coagulavam aquele lugar. Desenvolveu-se então a psicocirurgia, que vai ser objeto de uma outra aula desse curso. Essa estereotaxia em humanos também foi feita em animais, principalmente em macacos. E aqui o grande pesquisador foi um espanhol, José María Delgado, que foi trabalhar na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e que ele desenvolveu, a partir de 1952, uma série de estimulações elétricas e observações sobre o comportamento de macacos, né? E aqui ele desenvolveu um método, que é um aperfeiçoamento do método do Hess, que ele inseria o que ele chamou de multieletrodo, ou seja, até 20 eletrodos simultaneamente, a ponta deles deslocados alguns milímetros em relação ao outro, preso num pequeno conector, esse conector preso na cabeça do animal com cimento dental, e aí esse animal podia então ter aqueles eletrodos cujas pontas ficavam em áreas conhecidas do cérebro, e ele se movimentando ou preso numa cadeira, podiam ser feitos estímulos desse animal e ver o resultado dele com ele acordado. Aqui vocês estão vendo o macaco Hess antes e depois de uma estimulação. Interessante aqui que houve uma midríase, né, uma dilatação da pupila unilateral, e ele teve um comportamento de defesa semelhante ao do gato. Ele também implantou chimpanzés com plataformas estereotáxicas desse tipo e fez uma série de pesquisas, inclusive sobre o comportamento social. Mudanças no comportamento social elicitados pela estimulação elétrica. E um dos experimentos mais famosos dele, que mostrou que a estimulação elétrica não apenas excitava, mas ao excitar estruturas inibitórias provocava inibição do comportamento, é um experimento feito em uma colônia de macacos, onde vocês veem aqui o macaco dominante, né, com a fêmea predileta dele, e os outros macacos machos bem longe deles, porque eles são vítimas da agressão do macaco dominante toda hora. Então, essa é uma situação de controle do macaco chefe sobre os macacos subordinados. E o que o Delgado fez? Ele colocou aqui na ponta da gaiola uma alavanca que quando o macaco apertava, ele estimulava o cérebro, os gânglios basais do macaco dominante, e o macaco dominante passava a ficar tranquilo, quietinho, sem agressão. Ele inibia a agressão do macaco dominante, e os macacos subordinados logo aprenderam, né, a apertar aquela alavanca para controlar o macaco dominante, como se fosse um controle social através da estimulação elétrica. Esse trabalho dele, inclusive, chamou a atenção até dos militares. E aí o Delgado fez um experimento muito interessante, que eu vou mostrar para vocês agora um filminho. Ele implantou nesses gânglios basais do touro um eletrodo que ele controlava por estimulação remota, por rádio. Um equipamento que ele chamou de Stimoceiver, né, o receptor de estimulação, que ele usava nos macacos, como vocês estão vendo. E ele fez isso no touro, e aí vocês vão ver o resultado no filminho. In the 1960s, Professor José Delgado took a normally hostile bull and implanted electrodes into its brain, electrodes that could be activated by a radio transmitter. His objective was to see if aqui eles estão implantando o eletrodo no touro, could short circuit the rage signal. E aqui o comportamento normal do touro de ataque. Aqui o Dr. Delgado com o Stimoceiver e a muleta,
nas duas mãos, e na hora que o touro ataca, ele aperta o estimulador e o touro para, né? Então, se mostrando que esse comportamento poderia ser usado para controlar o esse tipo de estímulo poderia ser usado para controlar o comportamento dos animais. Bom, e o Dr. James Olds, então, que foi o grande pioneiro e termina aqui na década de 50 a nossa história, foi um fisiologista americano da Universidade de Caltech, nos Estados Unidos, que em 1956 ele descobriu um fenômeno extremamente interessante, chamado autoestimulação elétrica do cérebro. No que consistia esse fenômeno? Ele notou que se ele ligasse um eletrodo profundo colocado no sistema límbico ou no hipotálamo e ele ligasse isso a uma alavanca que o rato mesmo poderia apertar, dando estímulo elétrico naquela zona do cérebro, esse animal em alguns pontos ele iria apertar a barra muitas e muitas vezes, esquecendo até de dormir, de comer ou de se reproduzir, ou até enfrentar um choque elétrico, ele ter que atravessar para conseguir, mostrando que aquele estímulo era altamente motivacional. Ele queria repetir aquele estímulo. Veja então esse filminho, que interessante. El poder total de las emociones queda gráficamente mostrado en esa rata de laboratorio. Su sistema de placeres, la parte de su cerebro primitivo que inicia las emociones, está conectada a un electrodo. Cuando presiona una palanca, recibe un estímulo eléctrico que libera dopamina. La emoción le sienta tan bien que repite la acción ignorando la comida, el agua, hasta el sexo, siguiendo la euforia roedora. Então vocês viram que o animal tem um eletrodo implantado na cabeça, né? E numa área profunda, usando o método estereotáxico, cada vez que ele apertava a alavanca, que aparecia naquele osciloscópio, o estímulo era administrado numa parte do cérebro dele e ele repetia esse comportamento. Então, com isso, o que é considerado uma das maiores descobertas da neurociência do comportamento, se conseguiu demonstrar que havia circuitos motivacionais no cérebro, levando a motivação do animal a repetir um determinado comportamento. E essa motivação é extremamente importante para a sobrevivência do animal. Ou seja, aquilo que é bom deve ser repetido, aquilo que é mal deve ser evitado. E são esses circuitos cerebrais que utilizam, mais tarde se descobriu, o neurotransmissor chamado dopamina, que são responsáveis por essa repetição do comportamento, ok? Bem, isso então termina a nossa história da estimulação elétrica cerebral até metade do século XX, e nós podemos resumir então a história dizendo que, em primeiro lugar, houve 3 grandes blocos de progresso técnico-científico no uso da estimulação elétrica cerebral. O primeiro, que foi deflagrado por Galvani e Volta, depois Matteucci, que fizeram com que, juntamente com os estudos de experimentação por estimulação do Florhan e do Rolando, levaram a um conhecimento de que o cérebro era excitável, a matéria nervosa era excitável, o cérebro também era, e que havia efeitos diferentes conforme o lugar do estímulo. Mais tarde, com o progresso das técnicas eletrotécnicas, né, que permitiu formas mais sofisticadas e mais controladas de estímulo, nós vimos na década dos 20 do século XIX um novo grande progresso, onde começaram a ser feitos os primeiros experimentos de estimulação elétrica controlada de animais, levando a conhecimentos adicionais. O caso do Fritz e do Hitzig, né, do Ferrier, até o final do século. No começo do século XX, com a descoberta, com a invenção da plataforma de trabalho estereotáxica pelo Horsley Clark, isso fez então que houvesse uma nova explosão de estímulos, de uso de estimulação cerebral em animais e finalmente também em seres humanos para fins clínicos ou para fins de pesquisa, como aconteceu com o Penfield e outros pesquisadores, ok? Então, por aqui nós terminamos a nossa aula e até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção.